Não, você tem que apertar manualmente. Tá bom. Não, 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 pera, ele avisou aqui. Ele avisou aqui, tá ok. Uriel, você tá aí? Tô aqui sim, tudo bom? Nossa, seu volume tá muito baixo. Tá quase mudo, na verdade. Mas enfim. Pessoal, primeiramente, queria agradecer a todo mundo que veio aqui, né, hoje, porque, como eu tava aqui até brincando com as outras pessoas antes de todo mundo chegar, né, é muito chato vir para aula online. Detesto aula online, detesto encontro online, detesto essa lógica, mas, infelizmente, é um tanto quanto necessário pra gente, porque a gente vai. Primeiramente, a gente está sofrendo com, todo mundo aqui sabe, né, com a questão dos técnicos administrativos da UNB, que eles estão totalmente por fora, assim, não tão mais ajudando, estão de greve, porque estão de greve, e por uma causa justíssima. Só que isso acaba ferrando a gente porque eles são uma parte muito integral da universidade. E sendo uma parte extremamente integral da universidade, a gente não consegue resolver certas questões que a gente normalmente resolveria com mais facilidade. Uma delas sendo para conseguir sala no IDA. E olha que conseguir sala no IDA já não é um processo muito fácil, mas agora ficou ainda um pouquinho pior com essa questão da greve, né? Então, antes de tudo também, além de agradecer, pedir desculpa para todos vocês, porque eu pensei que isso aqui seria uma outra coisa, seria um encontro já presencial, para a gente já ter essa questão da gente já se ver, né, e etc. Mas, infelizmente, não deu. É, Então, vamos lá. Eu queria, antes de tudo aqui, né, dar boas-vindas a vocês de novo para esse processo de experimentação contínua na UNB. Queria agradecer a todo mundo que, tipo assim, que realmente se interessou pelo projeto, que se interessou pela questão. Eu queria começar isso aqui sabendo mais, né, mais de vocês, porque apesar da gente, é sempre aquela rodinha de nome básica, começo de tudo, de todo o processo, tem sempre essa rodinha de nome, né? E aí eu queria que todo mundo aqui fosse falando, pelo menos um pouquinho, né? É, pelo menos dentro dessas quatro tangentes que eu tenho aqui, que é o seu nome, seu curso na UNB, qual a sua experiência com jogos e o que você espera, né, desse nosso processo e o que que é arte para você. Essas são as nossas cinco perguntinhas iniciais. Eu não vou falar agora, porque eu só quero fazer um comentário. Eu adoro como você coloca super básico, nome, curso, e aí depois você já vai trazendo uma base filosófica e existencial tremenda, assim. Espero que a gente Que isso? responda em um minuto. Comentário básico. Tá. Mas se não tiver nenhum voluntário também, vai ser na Todo base da mundo minha tem ligação. medo de falar, né? É isso. A gente é estudante de artes cênicas com medo de falar, essa é a verdade. Não, eu já tava aqui engatilhado pra Ana B, porque ela, Fato. justamente, o nome dela começa com A, né? Ela já se lascou aí. É verdade. Pode ir, Ana B. Meu nome não começa com A. Ai, que sacanagem! Eita, Ok. Vou até me aparecer aqui pra não ficar tão. Deixa eu ver se eu consigo tampar minha bagunça. Acho tranquilo, que eu vou me dá. mutando aqui, aí você vai respondendo essas questões aí. Tá. Bom, muito prazer. Eu sou Ana Beatriz, mas podem me chamar de Ana B. Ana B França é meu nome artístico. Sou atriz e faço artes cênicas na UNB, licenciatura com ambição de bacharel também. Minha experiência com jogos, ela é bem básica. Cresci jogando Uno e Black Stories e outros jogos que apareciam nas reuniões de família. E o que eu espero é conhecer algo, é conhecer esse projeto, na verdade, porque jogos é algo que me interessa muito e interpretação, artes cênicas em geral também. Então, quero ver como isso dialoga. Até porque também tenho vontade de ser professora e quero poder ter um repertório maior para poder abranger a diversidade
metodológica e de demanda de estudantes, quanto às artes também. E o que é arte para mim é complicado, né? A arte, eu acho que no momento, talvez eu possa dizer que é a materialidade do que a gente existe. É a prova de que a gente está aqui. E de que seja, por mais que todos sejamos, não sei se essa conjugação está certa, mas temporárias, é, é triste pensar no fim, né? Então, eu acho que a arte é uma forma da gente pisar na terra, voar pelos céus, nadar nas águas, ou seja lá o que for, e garantir que a gente existe nesse momento que a gente está aqui. Então, arte para mim é refúgio, arte para mim é impulso, arte para mim é principalmente encontro e partilha. É minha paixão. 10, adorei, bacana. Vamos então. Júlia Ferreira, pela nossa lista aqui. Gente, não vou abrir o microfone que eu não tô nem em casa, mas eu vou falar aqui. Prazer, meu nome é Júlia, né? Como já foi dito. Eu curso Artes Visuais, licenciatura, o Idazinho vizinho, né? Sempre gostei muito de jogos de tabuleiro no geral. A minha família é viciada em jogos. A gente não viciado em jogo de aposta, só em jogo de tabuleiro mesmo. E a gente joga muito, muito. A gente fazia muita tarde de jogo lá em casa, onde reunia a família toda pra gente jogar. E tinha de tudo. A gente tem coleção de jogos de tabuleiro e jogo de carta lá em casa. E eu já experimentei de bastante coisa, mas tô sempre disposta a conhecer mais jogos, mais coisas, mais experimentações. E principalmente, acho que o que mais me chamou a atenção nesse projeto, né, foi a questão do RPG, que eu sempre tive muita vontade de aprender a jogar RPG, de participar de alguma coisa relacionada a RPG. Eu nunca tive muita oportunidade. E quando eu entrei ali na UNB, eu conheci muitos grupos, só que eu ficava receosa de entrar porque já era muita gente que tinha muita experiência e eu não conhecia nada. Eu ficava com medo de jogar ali e não ser bem aceita. Então eu nunca experimentei muito do RPG, mas eu tenho muita vontade de explorar isso. E eu acho que esse projeto vai ser bem interessante para a questão também da interpretação, que sempre foi uma coisa, tanto que antes de eu entrar na UNB eu fiquei muito na dúvida entre cênicas ou visuais, mas como eu tinha mais afinidade com visuais, eu tendi para esse lado. E acho que é isso. E essa pergunta sobre a arte, eu acho que ela é muito profunda, né? Muito filosófica, mas eu acho que eu posso dizer que ela é parte de quem eu sou, né? Eu acho que todo ser humano, ele é um pouco artista. E isso é uma das coisas que mais me compõe, tanto que é o curso que eu escolhi, e muitas vezes na vida eu tentei fugir disso, mas eu não consegui, porque a arte sempre esteve intrínseca, assim, na minha vida, muito grudada em mim. Então, acho que é isso. Acho que a arte pode estar ligada em tudo que a gente faz, e inclusive nos jogos, né? E nas interações. Rapaz, mas tá tendo um pessoal que fala bonito, né? Vamos lá, próximo. Júlia Heder. Gente, um segundo. Enquanto eu tô aqui, eu tô ouvindo vocês, estão escrevendo uma ata aqui, tá? Então eu tô utilizando 100% do meu cérebro. Tô aqui, Entrei agora? Tô Agora você aqui entrou agora. no outro perfil. É pra eu aparecer. Ah, caiu meu celular. Ah, O fone gamer é perfeito, é um toque maravilhoso. é que eu sou muito profissional, sabe? É... Gente, boa tarde. Meu nome é Júlia Heder. Eu faço licenciatura em artes cênicas. Não tô com o negócio aqui aberto, calma, pra eu ver as perguntas. Eu faço licenciatura em artes cênicas, minha experiência com jogos. Eu jogo RPG desde o ensino médio, mas eu passei por uma experiência parecida com o que a Júlia falou, assim, de que para mim foi muito difícil entrar nesse meio, porque é um meio muito masculino, assim,
E eu passei pela experiência direta dos meninos, tipo, não quererem me deixar jogar porque eu era mulher. Então, tipo, foi com muita insistência, assim, que eu me mantive. E aí eu fui aprendendo sozinha e tal, depois eles me deixaram entrar. E jogos de tabuleiro foi meio assim, com a família também, mas uma coisa bem básica também, assim, tipo, o jogo da vida, tal, banco imobiliário. E aí, quando eu fui ficando mais velha, meus amigos foram me chamando para essas lojas de tabuleiro, e eu fui conhecendo algumas e fui jogando alguns jogos, mas eu realmente não tenho, tipo, não conheço muitos, não. O que eu mais conheço é por causa de você, né, Jesus? Porque ele fala, vamos jogar esse jogo aqui, ó. E aí a gente joga, porque por mim eu conheci muito por você. É, Eu vou estar aí meio etéreo, né? Eu tô aí como membro, participante, como aluno. Então, assim, o que eu espero, não sei também, entendeu? Assim, eu acho que eu espero que dê muito certo, porque eu botei muita fé no projeto. Eu acho que o que mais vai funcionar, assim, são fazer, tipo, cenas ou alguma coisa baseada nos jogos de tabuleiro, que é o que eu mais briso, assim. Eu tô mais brisando nos jogos de tabuleiro do que no RPG no momento. Então, essa é a parada que eu tô achando mais massa. E o que é arte pra mim, pô, sei lá, sabe? É isso aí. É tudo. Bem legal. Ó, ó, isso aqui. Bacana demais, Heather. Nossa, eu tô Brigadão. travada pra mim no meu PC, não sei Tá você. mesmo, já tem um tempo, Tô, mas né? eu não queria te atrapalhar falando. Não, eu podia atrapalhar, não tem problema nenhum. Engraçado que aqui no meu eu não tô. Agora voltou, só Ah, foi você reclamar que você voltou. Incrível. eu mudei aqui. Não sei o que Então tá aconteceu. bom. Ah, enfim. Ah, tá. Ó, arte é isso aqui, ó, que eu tava fazendo. Ah, tá. Isso é arte, ó. Entendi agora. Então bora lá. Próximo é Agora pra Thay. mim travou, todo mundo, inclusive. Perfeito, então. A Heather só tava congelada esse tempo todo, mas vamos continuar então. Thay. Oi, eu. Heather, só um minutinho, Thay. Heather, não esquece de mutar o outro perfil também, que você tá com os dois, né? Aí você tá com um microfone aberto e o outro fechado. Não, ele tá mutado. Não, é o do computador. Agora eu abri ele. Ah, tá, o do computador. Sim, sim. É o que eu tava falando. Ok. Pode ir, Tainara. Oi, gente. Vocês podem me chamar de Thay. Eu curso Ciências Ambientais. É um negócio totalmente aleatório de vocês. E minha experiência com jogos é basicamente jogos de tabuleiro, jogos de cartas e alguns jogos que eu mesmo inventava de vez em quando. E espero que esse projeto seja um projeto, assim, muito bom, porque eu sei que vai ser bom, pelo que eu vi. E, assim, a arte pra mim é um negócio meio aleatório, que ele pode, tipo, ser momentâneo, explosivo, do nada impossível, ou também pode ser algo eterno, que dura por, sei lá, anos, séculos, não sei. É isso. Bacana demais. Uriel. Boa tarde, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Uriel, eu sou mestranda do PPG-100, do curso de Artes Cênicas. Tenho pouca experiência com jogos, eu comecei quando era criança com aqueles Nintendinho, Super Mario World, aquela coisinha básica. Passei para joguinhos 2D de computador, mas depois que eu ganhei uma certa idade, eu acabei abandonando por conta da questões de escola, questão de trabalho, não tinha tempo muito para isso. Então, estou esperando muito que eu possa retomar um pouco dessa parte, sim, de vincular a questão de jogos com a parte artística, que é simplesmente uma coisa que a gente vê muito o tempo todo unido, mas as pessoas parecem que não trabalham tanto, parece que não percebem quanto que ambos conseguem contribuir para ambas as áreas. E arte, para mim, é o ato de criação, basicamente. Seja você botando no papel ou só deixando na sua mente, é simplesmente o ato de você ter uma ideia e você querer dar vida a ela. Então, eu espero que a gente tenha um excelente semestre de trabalho. Estou muito feliz de estar aqui com todo mundo. Bacana demais, perfeito. Agora só falta o Kai. Se você tava falando do Funny Gamer da Júlia, eu não sei nem se eu quero abrir minha câmera aqui pra Não, vocês, o tá? seu eu já conheço, mas o pessoal não conhece. Abre aí, vai. Ele tem de gatinho. Que linda!
Meu fone é de gatinho e ele tá configurado só no rosa, mas ele muda de cor conforme as pessoas falam de vez em quando. Mas eu andei tendo algumas reuniões levemente profissionais e eu não podia ter ele mudando de cor o tempo todo. Bom, gente, eu sou o Kai. A gente vai ignorar o nome que tá aqui no Teams, porque é meu nome de nascença e eu não uso ele socialmente. Eu tô cursando bacharel em artes cênicas pela UNB. Eu jogo desde que eu existo, porque meus pais são um casal de gamers, e então eu joguei videogame, jogo de tabuleiro, jogo de carta, mestro e jogo RPG também desde o fundamental. E nunca parei. Tem pausas ocasionais, nunca parei, mas já participei de um processo antes que o G12 também guiou com o RPG. Acho que a coisa que eu mais espero é poder explorar como que a gente pode formar dramaturgia, talvez, sabe? Montar uma cena, porque, querendo ou não, por exemplo, RPG são um conjunto de várias cenas que estão acontecendo com várias cenas de improviso. Só que eu sempre fiquei me perguntando como que a gente transfere isso para uma dramaturgia de teatro sem ficar, tipo, cringe, escrachado, teatro de escola, digamos assim, saca? Porque não é só dar Ctrl+C do que aconteceu na sessão e Ctrl+V no roteiro, não é assim que funciona, não funciona, as coisas não se transmitem às vezes. E arte pra mim eu acho que é vida, eu acho que o ser humano não vive sem arte. E esse é meu lema de vida, de se um dia eu parar de ter arte na minha vida, seja consumir, seja fazer, é porque eu morri. Então, pra mim a arte tipo é algo que simboliza a vida do ser humano, saca? Pra mim, um ser humano que chegou num ponto de cansaço, de exaustão, que não consome nem tem ou produz qualquer tipo de arte, nem que seja por diversão ou por hobby, é alguém que meio que já se perdeu, saca? Então, pra mim, a arte sempre vai ser um respiro de vida. Rapaz, eu tô realmente, vocês estão falando muito bonito, parabéns, né? Todo mundo. Inclusive, eu não me apresentei, agora que eu reparei nisso, que o cara pediu meu nome, eu não me apresentei. Pois é, gente, eu sou o Tá Gabriel. travando. Gente, O é só G12 pra tá mim? travando pra Não, todo né? mundo? É, Ok. G12 tá parecendo que você tá dentro de uma piscina. É, É verdade. O que tá tendo aconteceu? bastante interferência. Ixi, peraí. Melhorou. Agora a gente escuta de Já novo. tá me Era ouvindo de tipo novo? internet travando, não era seu microfone não, fi. Ah, tá, não, mas voltei? Tô Voltou. aqui? Tá. Aham. Então, gente, eu não me apresentei, né? Eu sou o Gabriel, também conhecido como G12. Acho que a maioria aqui me conhece. Se eu não conheço alguém, daqui pelo menos da chamada, acho que é só a Júlia, a Ferreira, no caso, não a Heather. E, bom, gente, eu sou o quê? Eu sou atualmente bacharel em artes cênicas, mas eu já sou graduado em licenciatura, também no mesmo curso. E eu já tenho uma experiência com jogos assim que ela é meio grande, né? Ela é um negócio meio complexo, porque eu praticamente já iniciei com o jogo na minha vida, eu já comecei jogando a minha vida, porque eu gostava muito de, quando não era jogo meu, jogar coisa dos outros. Eu ia muito para casa de outras pessoas que tinham muito contato com jogos, eu me metia muito nesse mundo de jogo, eu sempre gostei muito dessas coisas de jogos. Já acabei em bet também, já fiz bet uma vez na minha vida, mas não foi algo que eu gostei. E além de experiência com jogos, né, também. Eu tenho esse contexto de pesquisa, etc. E eu queria apresentar ele para vocês, né? Aproveitando que eu estou me apresentando, vai vir a calhar que vai dar para eu apresentar o resto da pesquisa para vocês também, né? Basicamente, vamos lá. Em 2022, a gente teve a primeira fase, né, dessa pesquisa aqui, que foi pelo PIBIC. Acho que todo mundo aqui conhece o PIBIC da UNB, né? E durante essa ação, que inclusive o Kai participou, o Kai que está aqui presente, né, participou, a gente estava buscando iniciar essa ideia de como é que a gente prova que existe uma ação cênica, né, a partir do RPG. Travou em ideia. Ixi, sério? Mas, Pra gente, mim, que não. esquisito. Pra mim, não. Voltou agora? Pra Aham, mim não voltou. travou. É. Oxi. Eu tô vendo ele mexer o mouse e tal.
Eu Qualquer coisa. desliguei a câmera, que aí ajuda a travar menos também, se o problema for a internet. Antes foi seu microfone que tinha travado mesmo. Ah, não, tá bom. Então, mas agora tô aqui ainda? Tá aqui Era bom ainda. pra todo mundo ou foi só pra mim? Porque parece que foi desconectada. Acho que foi só pra você, meu bem. Será que foi só Gente, porque você abriu a câmera? Se bem que eu acho que vocês não estão nem vendo minha câmera, né? Com o slide aberto. Ou tão? Eu tô conseguindo Eu ver. tô no Eu tô PC. vendo. Ah, não, tá bom, porque eu ia desligar dá. pra ficar só no slide, mas tanto faz. É, Então, a gente ficou pesquisando ao longo de 6 meses, né? Durante o PIBIC, como é que a gente podia ver se a gente achava alguma ação dramatúrgica que viesse a partir de jogos de RPG. Aí, ao longo desse tempo, a gente jogou 3, que foi Vampira Máscara, Chamada de Cthulhu e o Dungeons and Dragons. Não sei aqui se algum de vocês já jogou. Tirando o Kai, né? Porque ele jogou os 3. Acho que a Julia Heder também deve ter jogado pelo menos os 3. Você já jogou, Heder, também? E eles Eu só são... joguei D&D. Ah, tá. Eles são sistemas de RPG muito, muito assim, famosos, né, no contexto de RPG. Mas enfim, a gente jogou e a gente queria levar isso para outros aspectos, né? Eu comecei essa pesquisa quando eu ainda estava na licenciatura. Então, o que eu queria? Eu queria ver se a gente conseguia transportar essa questão do jogo para ensinar teatro em escola. No começo foi meio que essa ideia, né? Só que aí depois a gente continua, né, em 2023, né, ainda comigo na licenciatura, a gente tem a continuação dessa pesquisa com as mesmas perguntas norteadoras, não mudou praticamente nada. A gente foi para 2023 buscando outras coisas, que a gente queria dessa vez buscar contextos performáticos a partir do RPG, né, como é que ele virava performance, e não se tornar necessariamente uma outra coisa, né? Mas como é que ela podia se estabelecer, como é que isso podia seguir, para onde isso podia seguir. Nesse percurso, inclusive, se eu não estou enganado, foi a Ana B. A Ana B participou desse aqui, inclusive. E esse, eu tenho fotos, né? Porque no outro não tinha fotos do que tinha acontecido. Foi até uma burrice minha não ter tirado, mas nesse aqui teve, ó. Só para mostrar para vocês algumas imagens do que a gente produziu, né, ao longo desse processo. Esse aqui foi com o grupo da Ana B, inclusive, que a gente usou esse jogo dos espíritos, que era um RPG à base de tarô, que a gente ficava jogando e tinha que contar histórias, basicamente, eram histórias improvisadas, e ao mesmo tempo elas eram espontâneas. E isso culminou na gente fazendo um outro processo depois, que essa foto aqui da mesa foi parte da performance que a gente montou, que a gente até exibiu lá na UNB, mas na época tava de greve também, então ninguém acabou assistindo. E o outro processo que nós temos também foi a que iniciou com o processo do jogo do outro jogo que a gente tinha ali, né? Que era um sobre fantasmas, sobre morte, perda, etc. Isso aqui é a parte do registro também de outra, da outra, do outro experimento que a gente fez. E aí, seguindo, a gente também teve a primeira oficina que veio com esse projeto também, que foi a Expressão em um Mundo Sem Palavras, que é inclusive uma oficina que a gente vai estar ofertando de novo nessa extensão de agora, vai estar ofertando de novo aqui, eu já até fechei parceria com o Ibram, para a gente botar isso lá no Olhos d'Água e tal, quem quiser participar aqui, lembrando, vocês participarem do processo contínuo, não retira o mérito de vocês participarem, vocês podem participar à vontade de qualquer outra coisa, qualquer uma das nossas ações. Mas isso aqui foi uma oficina baseada em um RPG que gira em torno de Homens das Cavernas. Todo mundo era uma pessoa das cavernas, assim, que tinha que não podia falar e só podia, tipo, demonstrar o que estava fazendo ou sentindo pelo corpo, né? E foi uma experimentação de comunicação não verbal, de comunicação não convencional, por aí vai. E aí, agora, essa aqui é uma parte que eu vou dar uma explicada e depois eu vou abrir para vocês. Quem tiver dúvida, pode ir levantando a mão já, que aí depois eu vou só dar uma passada por tudo e depois eu vou abrir para vocês poderem tirar dúvidas, né, etc.
Como é que vai ser esse processo de agora, gente? A gente vai ter 12 encontros, assim, tá lá como 15, né, no documento que eu enviei para vocês, mas é porque se vocês forem ver, a gente tem 2 encontros de entrevista, e um deles também é feriado, né, cai num feriado, que é dia do servidor público, então não tem como a gente ter um encontro nesse dia. Salvo se vocês quiserem fazer alguma atividade, não sei, mas aí a gente vai vendo conforme for chegando perto. Aí, além disso, durante esses 12 encontros, a gente vai ter 3 fases principais que a gente vai explorar, né? A primeira vai ser de jogos clássicos, a segunda vai ser de wargame e tabletop games, que são jogos de tabuleiro que a gente já está mais acostumado, que são mais recentes, né? E por último, a gente vai para os RPGs. Por quê? Porque nessa parte da pesquisa a gente também está pesquisando o jogo em formas mais abrangentes, não vai ser só RPG. Apesar de que o RPG vai ser ainda uma parte muito importante do processo, a gente vai pular entre várias coisas diferentes e vai ser para experimentação mesmo, ativa de tudo. Aí, o que mais? Presenças e participação. Gente, isso aqui não é uma matéria, então eu não posso reprovar ninguém. Não posso falar para vocês, oh meu Deus, se você não vier, você vai ser reprovado. Mas os nossos encontros valem horas, né? Valem horas para todo mundo que está aqui, vai sair certificado, bonitinho, etc. Bem depois de dezembro, eu acho, porque a UNB demora também para soltar esses certificados. Mas, basicamente, cada vez que vocês faltarem, vocês vão perdendo horas, a não ser que vocês justifiquem a falta. Não precisa ser uma justificativa assim, oh meu Deus, sei lá o quê, tipo, só de vocês falarem, olha, não vou poder ir hoje, já está justificado para mim. Não preciso de atestado, não precisa de nada, tá tudo bem. É basicamente me avisa antes que tá tudo certo. Se vocês me avisarem antes que vocês não vão poder vir, tranquilo, tá de boa. Abonada só falta. Só avise, por favor, avise. E aí, por último, que atividades a gente vai fazer, né? Jogos, obviamente a gente vai jogar, né? A gente tem que jogar para fazer sentido isso aqui. A gente também vai fazer pintura de miniaturas. Essas miniaturas a gente está imprimindo num laboratório de impressão 3D, que está, né, ajudando a gente aí nesse processo da extensão. Que essa extensão ela não é do IDA. Ela é, na verdade, do Departamento de Psicologia, que eu sou orientado pelo Domingos. Eu não sei, alguém que conhece o Domingos? Não. Tá bom, acho que ninguém conhece mesmo. Ele é um professor de psicologia que ele tem uma pesquisa inteira sobre gamificação do ensino e sobre como a gente pode transformar tudo em jogo. E aí, basicamente, eu tô fazendo meio que essa parceria, essa ponte dele com as artes, né? Da pesquisa dele com as artes, ao mesmo tempo fluindo para minha pesquisa. Aí a gente vai ter essa pintura de miniaturas. Eu ainda tenho que comprar as tintas, inclusive, mas as miniaturas ainda não estão prontas também. Mas eventualmente a gente vai pegar, vai pintar, vai fazer do jeito que a gente quiser. Eu vou ensinar vocês também essa parte. Levantamento de cenas. O que a gente for trabalhando aqui, a gente vai transformar em cena também, né? Com os jogos e etc. Vai ter toda essa parte da experimentação com o jogo que vai virar cena. Depois, a gente tem entrevistas, que são só para a gente saber mesmo, conversar com vocês, bater um papo e ver o que vocês acharam, o que podia melhorar, né? Por aí vai. Isso vai ser lá para frente. A gente não tem que pensar nisso agora. E, por último, produção de material. Essa produção de material, gente, é sobre, basicamente, questão de diário de bordo, registro, foto, o que vocês quiserem fazer, vocês puderem fazer e depois, se vocês quiserem compartilhar com a gente, é melhor ainda porque isso aqui também vai para outras pesquisas, né? Por exemplo, o meu TCC vai ser construído com base nisso, nessa extensão, o do Torugo também, que é inclusive o outro oficineiro que não vai estar aqui agora, mas acho que já no próximo encontro ele volta. Então vocês vão conhecê-lo no próximo encontro. Mas basicamente é isso. Essa produção de material são os registros que vocês fizerem,
anotações que vocês quiserem compartilhar, o processo, por aí vai. E é isso, gente. Meio que isso é um panorama bem geralzão. E eu queria abrir para dúvidas. Alguém tem alguma dúvida sobre esses processos aqui que eu falei? Tenho uma. Até o momento, não, tranquilo. Pode falar, pode falar. Calma, ó, vamos Já fazer. falei, não, tranquilo. Vamos fazer assim, Ana primeiro, depois a Júlia. Quem quiser depois pode ir levantando a mão também. Ok, desculpa não ter levantado a mão. Só fiquei curiosa com uma coisa. Kai mencionou sobre o processo de transformar em dramaturgia as vivências as vivências improvisadas que a gente tiver com os jogos. A gente também vai ter alguma vivência voltada pro improviso, de preparar a gente para, por exemplo, transformar o jogo em realmente algo, em potencializar é, em, em, em fortalecer já a abrangência cênica que tem nos jogos e realmente, por exemplo, fazer um espetáculo de improviso de jogos, não sei, viagem na minha cabeça. A pergunta principal é: vamos trabalhar em improviso? Tá mutado. Eu achei que eu tava mutado antes, perdão. A gente vai trabalhar improviso, sim. A gente vai fazer, na verdade, um mergulho no improviso, né? E não vai ser um improviso. Como é que eu posso dizer? Nossa, não tem nenhuma palavra assim, né? Mas não vai ser aquele improviso mais chapado na ideia do improviso. A gente vai fazer uma experimentação teatral, né? Completamente teatral, antes da gente ir para essa lógica de jogos e de improviso mesmo. Eu mesmo, eu sou muito fã e eu bebo muito da fonte do Boal. Então a gente vai trabalhar também teatro oprimido, porque ele já tem essa abordagem que mesmo você sendo ator, ou atriz, ou não atriz, ou tanto faz, você já tem uma base dramatúrgica. Ele sempre parte dessa ideia de que você já tem uma base técnica. Então você só precisa deixá-la mais latente. Mas também, como a gente não vai fazer uma montagem, pelo menos do meu lado, né? Talvez o Torugo queira trabalhar com isso outra coisa depois. Ele não está aqui para poder explicar melhor. Mas a gente não vai fazer necessariamente uma montagem, é mais para experimentar e a gente ver entre a gente o que a gente cria. Então vai ser uma coisa mais tranquila, assim. A gente já não tem aquela pressão toda de mostrar tudo, assim, para um público externo, essas coisas. Eu não sei se eu te respondi bem, mas acho que é. Respondeu, foi ótimo, obrigada. Ok, então. Júlia? Não, não tinha nada pra falar, não. Eu só tinha dito que eu tinha entendido tudinho. Ah, tá bom, tá bom. Então, gente, mais alguém tem alguma dúvida sobre o nosso processo? Fale agora ou fale depois, porque qualquer coisa, se aparecer mais pra frente também, podem me perguntar, tá? Não tem problema nenhum. Então tá legal. Alguém desmutou aí? Alguém queria falar alguma coisa? Não, não, tá tranquilo. Então tudo bem. Então, vamos falar aqui um pouco agora, porque a gente tem, apesar da gente ter experiência com o jogo, né? É sempre bom a gente ter mais experiência ainda e entender também alguns contextos que são importantes, né? Então eu queria abrir isso aqui para duas perguntinhas que são a rodinha de todo mundo ter que responder. Isso aqui é quem quiser responder, quem quiser trazer aí a sua ideia, né? Que é basicamente são duas perguntinhas que eu trago, que é: o que é jogo para você? E a segunda: jogo é arte? Aí quem quiser, se alguém quiser responder, é só abrir o microfone e falar agora também. Você e suas malditas perguntas filosóficas. Eu não tenho resposta, não. Eu só queria comentar isso. Alguém tem resposta?
Ah, não, agora que abriu, aproveita e fala, bora lá, já tá aí. Eu, eu consigo enxergar como o jogo é arte, porque o, o jogo, ou a maioria dos jogos, acessa uma das coisas mais puras que a gente tem dentro do ser humano, que é a capacidade e a vontade de brincar e imaginar. E arte também é brincar e imaginar. Então, para mim, são duas coisas que estão ligadas, mesmo que seja uma forma diferente da gente ver a arte, para mim ainda é arte. Agora, o que é jogo para mim é um negócio ainda mais pessoal. O jogo é um negócio muito pessoal, porque sempre fez parte da minha vida. Então, eu acho que eu não consigo sentar e descrever, saca? O que é. Só sei que é parte intrínseca de mim, tanto quanto a arte. Ok. Mais alguém? Tem alguma resposta? Ou opinião também? Pode ser opinião, né? A gente não precisa lidar com respostas agora. É, eu não vou conseguir formular bem, porque minha memória é um caco, mas jogo, pensando, né, nessa pergunta, eu acho que o que eu. Tá. Eu participei de uma licenciatura em ação com a Ângela da Sala do Café, em que a gente trabalhou muito essa questão do jogo. Do jogo para. Inclusive para abordar a questão da contação de histórias. E aí, entender. Aí, nessa época, a gente debateu bastante sobre o que é jogo. E uma das respostas, que eu, se eu não me engano, foi os jogos ter regras. O jogo, para você brincar, tem regras, mas não são regras que te que restringem a criatividade, que limitam a criatividade, elas só restringem a área em que você vai estar sendo criativo. Quase como se fosse um funil de precisão. E, enfim, agora para mim, ai, não sei responder, eu só trouxe essa informação que eu tive de uma vivência. Tranquilo. Mais alguém tem alguma coisa a dizer, acrescentar? Vamos lá então. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá, gente. Jogo é um negócio muito difícil de definir. É uma coisa extremamente complicada de definir. É como se você fosse definir voz, porque são duas coisas extremamente inatas, porque a gente sente o que é jogo, a gente sabe o que é voz, a gente sabe que a gente sabe o que é voz, mas a gente não consegue definir com a mesma facilidade que a gente define, sei lá, um copo, que a gente define uma bola, que a gente define um monte de coisa, né? E aí, uma das definições que eu gosto mais de trabalhar sempre, porque tem várias definições, né? A gente vai ter aí o Caloá, que ele é um cara que já vai debater ali jogo enquanto uma questão de quem vê, para quem vê, como é que funciona. A gente vai ter o Peter Slade, que já é mais antigo também. Ele é um educador muito antigo, a referência dele já está um pouco mais datada, mas que ele fala que o jogo é uma forma da criança, através da brincadeira, né, também, conseguir entender quem ela é numa sociedade. E aí a gente tem essa definição aqui, que é do Huizinga. O Huizinga, ele vai ter aí a definição de que um jogo, tecnicamente, ele é uma atividade voluntária, separada da vida comum, que tem regras próprias, que nem a Ana B falou, mas dentro dessas regras ele tem uma seriedade lúdica, por causa dessa criação de um círculo mágico simbólico. Como é que é esse círculo mágico? É porque quando a gente entra no universo de um jogo, a gente já está meio que performando. Sempre que a gente vai jogar, se a gente for pensar, geralmente a gente tem sempre essa escolha de quem é o que você representa, qual é seu time, qual é a sua questão, qual é a sua cor, tanto faz. Você sempre vai já tá em estado de performance ali. Enquanto você performa no jogo, você também tem uma outra coisa que é o seguinte, é um mundo perfeito. É um mundo perfeito dentro de outro mundo. Por que é um mundo perfeito? Porque as regras funcionam.
quando a gente fala, assim, muita gente gosta até de brincar, né, com essa ideia de que a vida é um jogo. Não, a vida não é um jogo. Porque apesar dela ter regras, essas regras são burladas, essas regras não existem de verdade, e assim, pelo menos as regras sociais, enquanto elas são sociais, elas não existem de verdade, elas são uma construção social, não é uma construção biológica, não é uma construção de fenômeno da natureza. Então, dentro do jogo, a gente tem essa organização social perfeita que vai manter toda essa. Vai ser perfeito. E por ser perfeito, é por isso que o Izinga ele até fala que sempre que a gente encontra um trapaceiro ou uma pessoa que tenta tirar vantagem de jogo com a gente jogando, a gente vai ficar mais puto com essa pessoa do que com a pessoa que não sabe o jogo. Porque essa pessoa está estragando a diversão que era para ser perfeita. Então, essa definição do jogo, né, ela é importante para a gente ter essa ideia de que, apesar de ser tudo isso, o jogo ele antecede a sociedade, ele, de acordo com o Huizinga, né, ele antecede a sociedade porque, por exemplo, bicho brinca, bicho joga, não precisa ter regra. A gente não precisa ter regra para ver dois cachorrinhos brincando na rua. Então, o jogo ele antecede a sociedade e, ao mesmo tempo, ele estrutura a sociedade. Porque tudo vira um jogo depois de um tempo também. Então, a partir disso, né, aí a gente vai se perguntando também, né, o que os jogos e a arte transmitem ou podem transmitir. Porque se o jogo é arte ou não, a gente não sabe, mas o jogo é a sociedade. E a arte também é parte da sociedade. Então, a partir disso, como é que a gente vai juntando essas coisas? Onde é que elas vão se juntando? Onde é que elas vão se criando? E o que elas vão fazendo? Porque jogo também é uma forma de linguagem, se a gente for reparar bem, então. Porque ele fala coisas, porque ele te transmite coisas também. Assim como a arte transmite coisas. Então, eu separei aqui agora, rapidamente aqui para a gente, né? Vai ser uma coisa mais abrangente. Um recap histórico de alguns jogos. Se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, ou quiser me perguntar mais sobre os jogos que eu estou apresentando aqui, e sobre a época deles, é só levantar a mão, eu paro na hora e pergunto, tá, gente? Que aí eu vou indo aqui no trem, e quem precisar parar, quem precisar perguntar coisa, é só me perguntar. É um panorama geral, assim, histórico, político e social de jogos. Aí vamos lá. A gente começa com xadrez. Eu vou puxar aqui o xadrez, né? Pra gente ir para essa era mais clássica, que ele é criado no século VI. Ele é originalmente ele é indiano, ele é um jogo indiano, mas depois ele foi importado para a Europa. E ele é uma hierarquia feudal dramatizada numa batalha. Por quê? A gente tem que todas as peças são descartáveis, o rei ele sempre é protegido, mesmo sendo uma das peças mais inúteis. Assim, é a que tem menos movimento, é a que tem menos coisa, mas ela é a peça mais importante. E a gente também vai ter aí uma marca interessante, que é essa ascensão social mediante ato extraordinário. Que sempre que um peão chega no outro lado do tabuleiro, que é uma coisa extraordinária, aí sim ele pode deixar de ser um peão e virar qualquer outra peça que ele deseje. Ao passo de que todas as outras peças são elas mesmas, elas têm seu local específico e elas não precisam lidar com isso, elas só vão seguindo. Depois, a gente vai ter também o baralho, que foi criado pouco tempo depois. Ele é originalmente chinês, mas as versões que a gente tem, né, que são mais comuns nossas, que são as europeias, né, elas vêm aí no século XIV, século XV, por aí, né, que vai ser uma estratificação, ele é um reforço simbólico da sociedade estratificada medieval. Que a gente vai ter, por exemplo, ouros como sendo a casta dos burgueses, copas sendo o clero e a nobreza, espadas sendo a galera a parte mais militar, né, a parte mais militar da sociedade, e paus sendo os camponeses. E aí ele é uma ideia de massificação, né, ele é uma reprodução da sua sociedade também. Depois disso, agora que a coisa vai ficando um pouco mais complexa, porque a gente já vai dar um salto gigantesco de 1500
para ir para 1800. Por quê? Porque a partir daí, os jogos eles também têm uma história de não ser só uma coisa uma coisa só de diversão pela diversão. Eles entram em outras questões que também são morais e também são políticas, por assim dizer, né? Por exemplo, alguém aqui já jogou Jogo da Vida? Pode dar uma reaçãozinha no negócio se quiser também. Não precisa dizer sim. É o Banco Imobiliário? Não, Jogo da Vida mesmo. Aquele que tinha até na época do Bom Dia e Companhia mesmo, era o que eles mais davam, né? Ao invés do. É verdade. É verdade que você pediu PlayStation, ganhava o jogo da vida. Pois é, mas o Jogo da Vida, ele data tão antigo quanto 1500 também, só que com outro nome, A Mansão da Felicidade. Por quê? Porque esse tipo de jogo, ele era usado, feito com efeito moralizante para passar coisas, e assim, você tinha que ter geralmente uma moral cristã alinhada a valores cristãos, etc. E isso foi crescendo e foi se diversificando por vários outros países, né? Isso começa lá na Europa, mas isso vem para os Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos, em 1800, a gente está numa época não muito legal. Por quê? Porque a gente está tendo ali uma sociedade escravocrata, uma sociedade mais, mais complexa nesse sentido. E aí a gente vai ter também reflexos da sociedade. Porque, por exemplo, a partir dali, eu estou trazendo aqui esse exemplo de um jogo que se a gente fosse traduzir, seria algo como Os 10 Crioulinhos. Esse é um jogo de 1895, ou seja, é da virada já do século. Já não é uma coisa tão assim, antiga, se a gente for olhar bem. E ele é um jogo da memória, que também é sobre essa questão de... Ele ainda vem com essa carga, né, moralizante, essa ideia de, você é X, você é Y, você é sei lá o quê. E ele foi feito, essa edição especial desse jogo, que é com estereótipos de pessoas pretas. Ele é especificamente de estereótipos racistas de pessoas pretas. Isso é para a gente ver como é um símbolo da sociedade que já está ali. Inclusive, essa mesma empresa, eu escrevi em Empresta sem querer, mas essa mesma empresa que fez esse jogo, que são os Parker Brothers, são os mesmos que fizeram o Monopoly, que hoje a gente deve conhecer como Banco Imobiliário. E aí, assim, seguindo, né? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Se alguém quiser, só desmutar ou levantar a mão, tá? Só fazendo esse lembretezinho. A gente vai passando, inclusive, falando dos Parker Brothers, alguns anos depois, a gente vai ter esse jogo, que é o The Landlord's Game, que foi feito pela Lizzie Mag. Quem é a Lizzie Mag? Ela era uma ativista feminista do início ali do século XX, né? Ela estava ali no movimento das sufragistas. Tem gente até que atribui a ela a posição de primeira mulher que fez jogos de tabuleiro nos Estados Unidos. A primeira game designer dos Estados Unidos foi ela. Ela fez esse jogo, né, que é o The Landlord's Game, que era para ser uma crítica a monopólios e ao capitalismo. Ele era feito para ser uma crítica porque você tinha como jogar ele no modo banco imobiliário que a gente conhece hoje e tinha outro modo que era cooperativo. E a ideia era mostrar que o modo cooperativo era muito melhor do que o modo de competição. Só que aí o que aconteceu? O jogo dela ficou muito famoso. E aí, em 1935, basicamente 31 anos depois, um cara chamado Charles Darrow roubou a ideia dela, porque a ideia dela ficou muito famosa mesmo, e vendeu essa ideia para os Parker Brothers, que depois montaram aí Monopoly. E não só montaram Monopoly, como isso é uma questão de apagamento histórico, porque ela nunca foi creditada como sendo a criadora original do jogo. Mesmo eles admitiram que o Darrow roubou, mas ao mesmo tempo eles nunca acreditaram ela. Depois de anos, eles até compraram a patente do jogo dela, mas ainda assim só compraram mesmo e depois nunca deram assim os créditos, até publicaram outros jogos dela, mas nunca deram crédito por ela ter feito o Monopoly em si.
E aí depois a gente vai avançar mais alguns aninhos. Todo mundo tá me escutando, gente? De boa? Sim, tô aqui meio chocada. Ah, não, é porque eu tô meio com medo do negócio que cortar de novo. Enfim, depois disso, a gente vai ter. Em 1936, um ano depois que Monopoly é lançado, a gente tem um outro jogo que é Judenhaus, que é Fora Judeus. Esse é um jogo de tabuleiro que foi desenvolvido na Alemanha nazista. E o objetivo dele é literalmente capturar e expulsar judeus. Os personagens, né, que a gente consegue ver aqui. O personagem dos jogadores são esses bichinhos aqui com chapéus. E esses aqui que parecem ser papéis, né, que são papéis cônicos, eles são representativos de judeus. Eles ficam andando pelo tabuleiro e o seu objetivo é pegar todos eles e levá-los até pontos de trem, para eles irem embora de trem para Deus sabe aonde. E é interessante a gente falar disso, dessa questão de como o jogo ele é um reflexo da sociedade e do que ele transmite também, porque esse jogo ele não era financiado pelo Estado. Ele nunca foi financiado pelo departamento de propaganda, ele não tinha simbologia nazista direta, e ainda assim ele teve sucesso comercial considerável. Ele, na verdade, foi até criticado pelo departamento de propaganda. Não, pelo departamento de propaganda não, mas ele foi criticado pelo governo nazista, porque ele era muito. Ele trivializava demais uma coisa que era séria, de acordo com eles. Ele trivializava políticas antissemitas que eram muito mais importantes do que um mero jogo. Mas ainda assim, esse jogo teve um puta sucesso e é importante a gente ver e pensar como que essas coisas vão evoluindo a partir daí. Aí depois, outro pulo enorme, de mais anos, a gente já chega aqui em 2001, com o advento da era digital, né? A gente já está aí na era digital, computadores, toda essa questão. Em 2001, a gente vai ter aí os nossos videogames mais básicos, que eu imagino que é o que a maioria aqui teve contato inicial, até eu tive contato inicial com o jogo, mais com videogame. A gente vai ter a saída de um jogo muito específico, que é Metal Gear Solid 2. Ele sai em 2001, e ele começa a trazer umas ideias, porque ele é de um diretor japonês chamado Hideo Kojima. Não sei se alguém aqui conhece o Kojima. Impossível não conhecer o nome do Kojima. Eu queria comentar um negócio agora na pausa, que quando você falou de jogos, eu compreendi que eram só jogos de tabuleiro. Quando eu me apresentei, por exemplo. Aí eu achava que era só tabuleiro, aí quando você veio com o jogo de Play 2, eu não Não, é entendi porque a nada. gente vai trabalhar, no trabalho vai ser com jogo de tabuleiro, mas não tem como a gente falar do histórico dos jogos sem falar dos jogos digitais também, né? Cara, eu acho isso doido, porque, pessoalmente, eu adoro jogos de tabuleiro, jogar. Eu acho muito bom, é um momento confortável e estimulante. Mas eu nunca joguei jogos digitais assim, fora aqueles Frive, monte a sua loja de doce. Jogos de videogame eu não joguei até os meus 19 anos, quando eu comecei a namorar com uma pessoa que tinha videogame em casa. Caramba, Prive é o melhor site de todos os tempos. era, Yes. né? No caso, agora já nem funciona mais, eu acho. Penguin. Ele existe? Penguins. Sim. The Sims eu joguei. Se você jogou The Sims, você jogou. Você é gamer. Cala a boca. Acabou, Gente, entendeu? jogo é jogo. Isso é uma Não tem essas é uma definições. construção muito de gênero isso, tá? Falar que, ai, porque mulher joga. Não, a gente também é gamer. Se você jogou The Sims, você já é gamer. Aceite isso, tá bom? Não se coloque nesse lugar. Até mais além, você jogou Candy Crush e você já é gamer, tanto faz. Exato, velho. Ok. Isso Tá. aí, você é gamer também. Vai comprar o seu foninho de gatinho. Pergunta pro Caio onde ele comprou o dele e aí vai lá atrás. O meu foi de presente, faço L. Eu não paguei, porque esse aqui custa 1.000 conto. Nunca que eu pago 1.000 conto num fone de ouvido. Nem eu. Ele já tem 4 anos, eu acho. Mas eu começando acho a falhar. acho algo curioso, sim, contando de uma experiência minha, que me faz até refletir sobre essa questão de ser ou não gamer. Não
por necessidade de definir, mas porque eu fico refletindo isso. Eu vejo várias, por exemplo, meu irmão mesmo, ele adora jogar no celular, minha mãe, todo mundo adora jogos digitais. Eu já não tenho tanta paciência, mas agora jogos que vão mais para esse lado da presença do encontro é mais gostoso para mim, enfim. Debates que eu levantei e não vou dar continuidade. Mas isso é interessante mesmo. Eita, chegou um atrasadérrimo aí no meio. Deixa eu admitir aqui a entrada dele. Gente, eu vou introduzir essa pessoa que entrou agora, que é o Alan. Ele não vai participar da nossa pesquisa, tá? Ele é uma pessoa da FGA. Ele faz... Nem lembro, o que você faz, Alan? O que você faz, Alan? Engenharia de software. Isso aí. E ele pediu para participar como observador dos nossos encontros enquanto a gente estiver nas férias. Enquanto a gente estiver no período de férias, ele disse que queria participar como observador, que ele se interessou pela ideia, né, e tal. Então, Alan, eu estou fazendo aqui um panorama geral de jogos e tal, um panorama histórico. Depois a gente vai ter esse encontro aqui gravado online, se você quiser assistir de novo o que você perdeu. Você perdeu 1 hora de encontro, mas vamos indo. Inclusive, mais alguém, gente? Tem alguma coisa para incluir aqui nessa ideia, né, até agora? Quer dizer, você terminou também, Ana? Acho que sim. Muito obrigada pelo espaço aí de conversa. Só dei uma retornada porque eu vejo vocês tendo uma experiência gigante com jogos e eu senti necessidade de ser sincera de que eu sou um feto. Não, mas tá tudo bem. Não tem ninguém tem que saber nada. É por isso que a gente está fazendo isso aqui, que é mais para ter uma ideia e saber o caminho da coisa, né? Por onde que a coisa veio, por onde que a coisa vai. E aí, voltando, né? O que a gente tem? O Kojima, ele é um produtor de jogos, muito fora da caixinha. Eu acho que isso é um jeito muito, muito bom de se dizer sobre isso. E aí a gente vai ter o Metal Gear Solid 2. O que ele traz? Ele traz essa ideia de manipulação da informação, da pós-verdade, das fake news, de tipo, meu Deus, se a gente está entrando na era digital, então, na verdade, tudo vai ficar digital. O treinamento vai ser digital, coisas vão ser digitais, a massificação de informação, ela vai deixar informação muito fácil de acesso, pode deixá-la também ser muito fácil de ser poluída, pode deixar ela muito fácil de ser mexida, pode ser muito fácil de influenciar pessoas. Então, isso lá em 2001. Aqui em 2025 a gente está vendo muitos reflexos disso. Mas em 2001 isso já era uma ideia assim que ele trazia. Inclusive essa ideia de treinamento de soldados através de jogos. Que é uma coisa que eu vou trazer aqui à parte, porque agora a gente vai sair do Japão e a gente vai pensar nos Estados Unidos de novo também. Literalmente, 1 ano mais tarde, o exército dos Estados Unidos da América, ou melhor, né, o exército dos Estados Unidos da América não, né, porque foi o governo que financiou, na verdade. O governo financia e publica esse jogo, que é o America's Army. Ele é literalmente um jogo que foi financiado pelo Estado, desenvolvido pelo exército americano, e ele foi até distribuído gratuitamente para as pessoas. Ele foi feito para estimular recrutamento de tropas, e ele era um simulador de práticas realistas de exército, de tiro, de um monte de coisa. Teve inclusive uma notícia em 2000, não vou lembrar agora a data da notícia, mas teve uma notícia que um menino, praticamente uma criança, né, um adolescente ali de 15 anos, ele fez primeiros socorros em uma pessoa que estava precisando numa situação de primeiros socorros porque ele aprendeu no jogo. Os profissionais, né, os bombeiros que chegaram depois, falaram que foi de um jeito meio cru, mas ele sabia o que fazer. Essa é a parte mais sinistra. Ele realmente sabia o que fazer. E esse jogo ele foi levado aí até 2022, quando ele foi descontinuado. Mas esse foi um jogo até que relativamente famoso. Eu descobri que ele foi famoso. Ele não chegou com tanta força aqui no Brasil, mas ele foi um jogo famoso. E aí a gente tem ainda, de 2008 a 2010, uma outra evolução dessa questão, desse quesito todo que foi trabalhado, que foi o Army Experience Center. Que o que era isso? Era um centro temático com armas e simuladores num shopping, que tinham soldados de verdade, que chegavam lá e instruíam crianças e adolescentes
para você fazer toda essa questão, todo esse bagulho. Se vocês forem ver ali, até na imagem que a gente tem, né? A gente consegue ver que parece uma favela, um negócio tipo meio Afeganistão. Então você botava suas crianças num simulador de Jeep no meio do Afeganistão para ficar dando tiro em pessoas do Oriente Médio, sob consultoria militar, e tudo isso acontecendo assim ao léu, em um shopping. Isso dentro de um shopping, imagina isso, sei lá, no Pier 21. Então, foi fechado, né, em 2010, claramente, e por causa de protestos anti-guerra, porque várias pessoas estavam falando, gente, vocês estão transformando nossos filhos em soldados, basicamente, por que a gente tá nisso? Aí, enfim, alguns pulos mais para frente, a gente tem um outro jogo, que é This War of Mine. Alguém que conhece esse? Esse é relativamente famoso também. Que ele tenta trazer uma outra perspectiva da guerra, né? Porque depois desse período dos anos 2000, começou a estourar jogo de guerra no mundo, assim. Jogo de guerra era o que a indústria queria, era o que mais fazia. A gente vai ter Call of Duty, a gente vai ter Counter-Strike, a gente vai ter um monte de jogos Battlefield também. Vários jogos que até hoje são franquias renomadas, bem reconhecidas e muito, muito famosas, assim, rendem comercialmente um sucesso enorme. E aí, This War of Mine, ele traz uma outra perspectiva. Ele é baseado no cerco de Sarajevo, que foi um cerco que durou de verdade 5 anos, com gente presa dentro de uma cidade em guerra, lá em algum país da Europa, não vou lembrar agora qual é o país da Europa certinho, mas isso aconteceu mesmo. E aí o jogo ele fala o seguinte: muito, 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 muito da hora, né? Você jogar de soldado ali, você mata a galera e pá. E se você for um civil que tá no meio dessa zona de guerra, o que você faz? E aí o jogo ele inteiro é sobre essa ideia de sobreviver na cidade. Tem hora que você tem que cruzar a linha de tiro, tem hora que você tem que roubar de outras pessoas para sobreviver. Porque tudo isso vai dependendo, né? Tipo, se o apoio não tá chegando, o que você faz? Como é que você faz? E como é que você lida com gente de verdade? Porque ninguém ali é soldado, né, também. Enfim. E aí, mais pra frente ainda, com outra entrada do nosso querido Kojima, desse pessoa de novo, né? Pra quem não conhece, a gente tem Death Stranding, que é um jogo muito viajado, mas ao mesmo tempo é um jogo muito bom. Ele é um jogo sobre conexões, sobre entregas, e você tem que basicamente viajar o país inteiro fazendo conexões com outras pessoas em um mundo que está tipo super isolado e tal. Muita gente até disse que isso aqui tinha muita reverberação na época da pandemia, que foi 2019, né, que lançou. Isso aqui foi um jogo que basicamente retratou a pandemia, basicamente, mas foi lançado antes dela surgir. É uma coisa que muita gente até se assusta. E eu acho que até agora é isso que nós vamos trabalhar aqui nesse panorama de jogos. Alguém tem mais alguma coisa para comentar? É só abrir o microfone e falar, se quiser. Então, ok. Seguindo, por que eu faço todo esse panorama de o que conta, o que faz, por onde que a gente vem, para onde que a gente vai, etc. Porque agora a gente vai entrar na coisa que eu sou mais fã. A gente vai entrar no Teatro do Oprimido. Todo mundo aqui conhece o Teatro do Oprimido? Que eu acho que algumas pessoas talvez conheçam. Alguém aqui conhece, aliás? Sim, Aham, estamos Mais ou menos, conhecendo. superficialmente. Tá, Eu também conheço superficialmente. ok, então. Menos mal, melhor para mim que eu tenho que falar, que se fosse para falar para todo mundo que já sabe, isso é pior. Vamos lá. Teatro do Oprimido, gente, foi criado em 1931 pelo Boal. Ou melhor, 1931 foi que ele nasceu. Oh, G2, maluco! Então, ele foi criado pelo Boal, né? Durante ali, a época da ditadura militar. Pouco antes da ditadura, eu acho. Ele já estava criando esse meio, né? Do Teatro do Oprimido. E o que ele traz? Ele traz essa ideia de que o teatro, ele é político. Mas o teatro, ele não é só político no molde meio de assim, que ele pode ser panfletário. Ele fala que o teatro ele pode moldar o que a gente pensa, o que a gente vê, e não só o teatro, a cultura no geral.
ele vai trazer todo um debate sobre essa ideia. Assim, tem um capítulo inteiro sobre filosofia platônica, de onde ela vem, para onde ela vai, por que ela cria um sistema coercitivo, mas essa discussão é mais aprofundada, né? No caso, o que ele traz para a gente? Ele traz essa ideia do espectador. O que é o espectador? Ele é uma pessoa que é ator e, ao mesmo tempo, ele é plateia. Ele sempre vai ser os dois na cena. Por quê? Porque mesmo que você faça a cena de um jeito teatral, ok, tudo bem. Mas todo mundo sabe fazer coisas no dia a dia. E no nosso dia a dia, a gente está improvisando o tempo todo. A gente não pensa o que vai falar. A gente não... Ou melhor, a gente até pensa, né? É ideal que pensemos o que vamos falar antes de falar. Mas a gente não escreve um roteiro de todos os nossos encontros ao longo do dia, o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer, para onde que a gente vai. A gente tem ideias. A gente tem uma ideia do que a gente vai fazer e com base no repertório a gente cria. Então, ele fala, poxa, se a gente já vive nesse processo de improviso, nesse processo de pular para lá e para cá, de fazer isso e aquilo outro, todo mundo é ator. Todo mundo é ator, as pessoas só não sabem disso. E como que a gente vai trabalhar nisso? Aí a gente vai ter as abordagens dele, né? Que vai ser, por exemplo, teatro invisível, teatro fórum, e por aí vai. Teatro invisível, inclusive, é uma parada incrível, que é, assim, só para vocês terem essa ideia, né? Teatro invisível é quando você, sei lá, você vai fazer uma cena de teatro no meio do público, no meio da rua, onde ninguém sabe que é teatro. Só os atores. Para você ver como é que as pessoas vão reagir, porque tem muito dessa questão da função social, né? Então é pra gente ver como é que as pessoas vão reagir, se elas vão fazer alguma coisa, se elas vão te agredir, se elas vão fazer isso ou aquilo outro. Mas qual é a abordagem que mais nos interessa do teatro do oprimido? Por que eu estou trazendo o teatro do oprimido? Porque ele tem uma dessas abordagens dele é o teatro jornal. E o que é o teatro jornal? Ele foi uma forma de combate à censura na ditadura militar, né? Ele foi criado nela. E o que ele faz? Os atores pegam recortes de notícias, ou a própria notícia inteira, e dramatizam essa notícia, da forma que eles bem entenderem, da forma que eles bem quiserem. Ou seja, é uma criação de material dramatúrgico espontâneo. Basicamente é isso. E meio que é isso, a ideia é essa, você mostrar o jornal, né, e depois você criar um debate sobre aquela notícia, você vê o que você está pensando, porque a ideia é, se a gente vê a coisa acontecendo na nossa frente, geralmente a gente vai ter mais mudança, a gente vai ter mais meios de ação do que só assistindo de longe, né? Do que só tendo esse distanciamento. Isso aí é uma eliminação de distanciamento. E aí, por exemplo, eu queria fazer com vocês um exercício aqui agora, que é o seguinte. Criar cenas a partir do teatro jornal é meio que explorar possibilidades, experimentar para onde elas vão. Então eu queria mostrar para vocês uma notícia e convidar vocês a tentarem me dizer como é que a gente podia transformar essa notícia em uma cena. Eu vou mostrar aqui a notícia agora. Alguém pode ler para mim, por favor? Porque eu já estou cansado de ouvir minha voz. Um suposto recibo de um cabaré em Peraí, cadê? Tarifa Trump em cabaré, o viral que agitou a internet. Um suposto recibo de um cabaré em Fortaleza, no Ceará, viralizou nas redes sociais. Não por se tratar de um estabelecimento sexual, mas sim por detalhes na cobrança. Entre pedidos de bebidas alcoólicas, preservativo e programa completo, o que se destaca é uma taxação de 50% para um turista norte-americano, uma resposta ao tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acumula 135 mil posts no X, antigo Twitter. É pecado chamar o Twitter de X, mas tá tudo bem. A página do Movimento Político Jovens pela Democracia no Instagram também compartilhou a imagem. Abre aspas. A retaliação dos Estados Unidos da América já começou em Fortaleza. Fecha aspas. Escreveram. Abre aspas. Defenderei o estabelecimento
defenderei o estabelecimento. Está tudo dentro da lei do consumidor e dentro da lei da reciprocidade. Fecha aspas, argumentou um segundo. A ação é uma resposta à taxa de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Na anotação do bilhete, é possível ler tarifa do Trump, 50%. Segundo alguns veículos de imprensa, o caso foi parar na delegacia. O Correio contatou a polícia do Ceará e o Tati Drinks e aguarda a resposta. Ok, muito obrigado, Kai. Então, pessoal, essa notícia é desse ano. Não sei se alguém que chegou a ver essa notícia? Eu vi isso antes de ser notícia, brother. Como assim? Não vi. Eu vi o post original que viralizou. Antes de, tipo, virar notícia e tudo mais, apareceu na minha timeline quando ainda tinha só, tipo, 100 curtidas. Meu Deus do céu. Então, pessoal, como é que a gente poderia transformar isso aqui numa cena? Vamos pensar aqui num mundo ideal do GTA, onde a gente tem dinheiro infinito. A gente pode ter o que a gente quiser, assim, quaisquer equipamentos. Como que a gente transforma essa notícia em uma cena? É só um exercício mesmo criativo. Alguém tem alguma ideia? Tem um. Ok, pode falar. Se alguém mais tiver, só levantar a mão que eu já vou passando para a próxima pessoa. Pode ir, Ana. Uma. No canto da cena, uma mulher tá. Uma pessoa tá carimbando os recibos e entregando para os clientes que vão passando. Até que chega esse querido e, e aí ela vai recitando, assim, o, o que, tudo que deu. Ou, na verdade, ela nota que ele é turista, dá uma olhada, assim, de cima a baixo, e aí faz uma anotaçãozinha. Até que entrega, sai de cena, e aí esse personagem traria essas, a comanda. Na minha cabeça seria algo assim. Imaginei uma luz meio vermelha e azul. Ok, bacana. Kai? Eu acho que eu penso muito a ambientação de um cabaré, não sei, eu acho que tem que ter uma pessoa que tá deitada num daqueles divãs super chique cabaré burlesco antigo. E aí a gente tem esse personagem que chega e tal, e aí começa a seduzir essa outra pessoa que tá no divã e tará, tará, e aí tem um momento tipo de corte seco assim na cena de tipo se afastar, você fala português. Sabe, tipo um momento cômico de você é do meu país, você não é do meu país, ou algo tipo, deixa eu ver o seu passaporte antes da gente fazer qualquer coisa. E aí, sei lá, imaginar ele, tipo, entregando o passaporte dele ou algo assim pra pessoa ali, vamos assumir que é uma prostituta, por exemplo. E aí ela, tipo, folheia e olha assim, tipo, você não é do Brasil, e aí, tipo, entrega pra ele, assim, de volta o passaporte e, tipo, manda ele pra outro lugar, ou ela sai de cena e outra pessoa entra em cena pra ser a pessoa que vai fazer o serviço pra ele, e aí essa pessoa, tipo, cobrar a mais, sabe? De, tipo, de entregar a conta, falando exatamente isso, de, ó, nossas modelos não ficam com pessoas que não são brasileiras, então você tem que pagar uma taxa a mais aqui, saca? Alguma coisa assim. No universo ideal, que a gente pode montar um cabaré no palco, logicamente. Não, com certeza, assim, o mundo onde a gente tem dinheiro infinito. Vamos lá. Mais alguém tem alguma ideia? Não precisa necessariamente só sendo teatral também, pode ser outras coisas também. Se vocês tiverem essa ideia assim, se brotar outra ideia espontânea. Tudo bem. A gente tem aqui duas ideias já. Essas duas ideias são completamente fazíveis. E elas são formas de se passar o que você queria passar nesse processo da cena, né? Você passa a notícia para a pessoa em formato de cena e depois a gente debate sobre essa notícia, né? Que é aquele papo, né, de sempre, nossa, mas vocês concordam com isso? Ou vocês discordam disso? Ou o que que pode vir disso, né? O que que pode acontecer com isso? Aí aqui eu trago também outra notícia que a gente pode dar uma olhada também.
Ana, você pode ler para mim dessa vez agora? Só para a gente ter uma variação? Eu? Você pode ler para mim, por favor? Claro. Kisses quer derrubar decreto de Lula contra ultraprocessados em sexta. Distrito Federal. Lula decretou mudanças nos itens da cesta básica, sem alimentos ultrapassados. Bia Kisses diz que texto pode piorar a insegurança alimentar. Alan Rios, 27, escrito por Alan Rios, 27 de março de 2024. E atualizado em... Não, de março. Enfim, escrito e atualizado. A deputada federal Bia Kisses, PLDF, quer derrubar o decreto de Lula, PT, que retirou alimentos ultraprocessados da cesta básica. Segundo a parlamentar, a nova norma, abre aspas, promove a vilanização de produtos da indústria, fecha aspas, e, abre aspas, pode gerar consequências graves para a própria segurança alimentar, fecha aspas. Já que, abre aspas, não existe alimento bom ou ruim. Fecha aspas. Bia Kisses tenta derrubar o decreto com o projeto de decreto legislativo PDL 39/2024, apresentado na Câmara dos Deputados. O texto pede anulação do decreto número 11.936, de 5 de março de 2024. Nele, Lula promoveu alterações no conjunto de itens da cesta básica, incluindo alimentos in natura ou minimamente processados, e retirando ultraprocessados, que contribuem com o aumento da incidência de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e outras. O projeto da deputada ainda cita, abre aspas, a importância do processamento de alimentos, fecha aspas, abre aspas. Tal processamento utiliza tecnologias baseadas em princípios de conservação que promovem modificações químico-físicas nos alimentos para torná-los seguros ao consumo, preservando ao máximo suas qualidades nutricionais e sensoriais. Elimina micro-organismos e toxinas, mantém a qualidade nutricional consistente. Fecha aspas. Pois é, alguém chegou a ver essa notícia quando saiu? Isso tudo que ela falou, não, eu só sabia, tipo, do decreto e tal, mas eu não sabia que ela tinha ido tão longe a ponto de falar que, tipo, tem toda uma tecnologia muito legal, muito foda, que faz as comidas serem melhores ainda. Seguros ao consumo. Seguros ao consumo. É, Seguro. elimina micro-organismos e toxinas, tipo assim, é muito foda, entendeu? Ai, ai. Não, o legal é que ela reconhece que promove modificações químico-físicas nos alimentos. Mas ela diz que é Não, só mas é para pra ficar mais seguros mesmo. seguro. Não, ela tá falando que essa é a parte boa do negócio, tá ligado? É isso que ela tá falando. Você pegar, tipo, uma maçã e comer, não é tão seguro porque ela não passou por um processo de ultraprocessamento, entendeu? Corta para as frutas dos Estados Unidos, parecendo borracha sem gosto. Pois é, elas Vocês têm que ser viram o pão que processadas, não né? amassa? Eu tive tudo, pessoal. Só pra gente comentar aqui que isso aqui são notícias que eu peguei de forma apartidária, tá? Completamente apartidária. Isso não é só pra gente ver como é que são as coisas, porque isso aqui depois vai ficar gravado, né? Importante dizer que não é totalmente apartidário. Estamos apenas. Somos tranquilo. completamente apartidários, somos apenas estudantes de artes que jamais questionariam o governo ou as suas decisões. Sim, certamente. Então, transforma-se em cena, ó, pessoal, apartidário. Eu acho, na minha cabeça, a cena que veio são 3 velhas discutindo sobre como criar os filhos. E cada uma é baseada num argumento, sendo uma defendendo os super processados, o outro o super orgânico que não tem nenhum processamento e alguma mente sã no meio. E eu acho que as 3 têm que estar vestidas, tipo, sei lá, velho, de gárgulas, não sei. Elas têm que ser uns bichinhos esquisitos na minha cabeça. Eu imaginei sendo 3 velhas discutindo qual é a forma certa de criar o seu filho.
Foi isso que veio na minha cabeça. Eu já imaginei várias pessoas, né, pensando em recursos infinitos. Várias pessoas fazendo meio que uma cena de máquina, em que movimentos repetitivos, como se estivesse trabalhando nos alimentos. Estão trabalhando nesses alimentos, é uma indústria de alimentos. E aí chega uma pessoa assim e tá contando nota. Aí chega outra e dá mais um bolo assim para ela. E E aí, de texto, eu acho que seria isso de convença-os de que somos o melhor tipo de alimento para o mercado. Somos a melhor nutrição para o seu país. Encerra a cena. Mais alguém tem mais alguma ideia também? Eu pensei tipo, numa vibe meio coach, assim, de ser aqueles caras que são muito sem vergonha, sabe? De chegar e fazer um TED Talk, assim, sobre o quanto, né, os alimentos ultraprocessados são muito fodas. E aí, tipo, né, pegar todas essas paradas aí que ela tentou usar e usar de uma maneira que fique quase crível, assim, que você fica, nossa, é verdade e tal, sabe? Que fica é, naquela linha tênue, assim, de que, tipo, será que faz sentido o que ele tá falando? Uma coisa bem coach, bem exagerada, parece. Mais alguém? Eu tive uma ideia também com essa notícia em específico. Foi ela que me fez procurar o Teatro Jornal, na verdade, né? Foi nela que eu vi a primeira coisa assim que eu falei, nossa, dava pra fazer uma puta cena. Que foi, eu imaginei uma mesa gigante assim, completamente posta, super chique, só com produtos naturais e uma pessoa, né, ali, um ator, uma atriz, tanto faz, a pessoa comendo sem parar, ela não pode parar de comer. E enquanto ela continua comendo esses produtos saudáveis, ela tem que falar todas essas todas essas coisas que a Bia Kicis ela propõe na defesa dela, né? Fica falando, não, porque é melhor para você, sabe? Elimina micro-organismo e toxina. Não, isso aqui, novinho, ó, novinho. Peguei ele ontem, orgânico. Tipo, e ficar nesse negócio, sabe? Declamando o bagulho enquanto come sem parar. Eu já vi uma performance que era nesse esquema, eram dois caras em aquários separados e eles saíam do aquário falando um texto sobre como é difícil respirar e e como é o processo de afogamento. E cada vez mais eles tipo iam mergulhando e ficando mais tempo embaixo d'água e menos tempo respirando, e, tipo, era bizarro, exatamente isso, de tipo, eu estou tentando descrever para você entender o quão é absurdo o que eu estou fazendo, saca? Acho isso. Isso é um recurso muito foda dentro da arte, velho. E é performático também, né? A gente vê que a partir dessa ideia, dessa metodologia, a gente consegue transformar qualquer coisa, basicamente qualquer coisa, em um roteiro performático, um roteiro dramatúrgico, e é meio que por onde a gente vai começar a trabalhar. Mas alguém tem alguma coisa para comentar? Que queira? Então, tudo bem. Vamos lá, pessoal. Então, eu vou passar já para vocês o nosso primeiro dever de casa, e único também. Com fé em Deus, nós não teremos outros deveres de casa, porque eu detesto dever de casa. Mas o que eu queria pedir para vocês, né? Para o próximo encontro. Depois eu vou mandar a gente vai mandar lá no grupo e tal. Mas então, para o próximo encontro, traga uma notícia que te tocou de alguma forma. Pode ser boa, pode ser ruim, pode ser tanto faz, uma notícia que você achou engraçada, uma notícia que você achou legal. E já vem, assim, com uma ideia na sua cabeça. Que conflito existe ali? Ou que cena pode nascer disso? A gente vai fazer um bem bolado com isso aí tudo na próxima aula, ou no próximo encontro, perdão, eu também a mentalidade. Mas enfim, no próximo encontro a gente vai fazer um bem bolado com isso aí, vai ter um negócio mais específico. E aí agora eu só queria mesmo, alguma dúvida sobre isso aqui? Não. Ok? E aí eu só vou mesmo agora fazer uma breve ideia do que a gente vai experimentar na etapa um, né? Que a gente já está na etapa um. A gente vai só no encontro que vem começar nela, né? A gente vai ter alguns jogos que eu vou apresentar aqui para vocês, que a gente vai usar, que são o jogo real de Ur,
que ele é de aproximadamente 2600 antes de Cristo da Mesopotâmia. Aí a gente vai ter como próximo jogo Go, que é um jogo chinês de aproximadamente 2300 anos antes de Cristo, também. Depois, a gente vai ter o Hnefatafl, que ele é uma espécie de xadrez viking, que ele foi feito entre o século IV e o século XI antes de Cristo, depois de Cristo, perdão. A gente vai ter também o Bagachal, que ele é de aproximadamente aí o século II depois de Cristo, ele é do Nepal. E por último, perdão. Por penúltimo, a gente vai ter aí xadrez, que é o nosso típico xadrez, ok? Todo mundo conhece xadrez, todo mundo sabe o que é xadrez, todo mundo sabe que ele existe. E também teremos baralho. Nós teremos o baralho, ele está disponível porque ele na verdade ele é um conjunto, né? Ele não é um bagulho em si, ele não é um jogo em si, ele é uma ferramenta que a gente usa para fazer jogos. Então, se você quiser jogar um truco, se você quiser jogar um 21, tanto faz. Por que eu estou apresentando esses jogos? Porque eu vou ensinar vocês, né, a jogarem eles e tal. Então, vamos vendo o que mais trouxe assim, chamou a atenção de vocês, com as imagens, o que é mais interessante, o que despertou curiosidade, que a gente vai experimentar eles depois. Então, eu acho que meio que é isso, pessoal. Perguntar, alguém tem alguma consideração final? Alguma coisa que quer dizer, que quer compartilhar? Alguma É, eu queria dizer que encontro que vem eu não vou estar com vocês, porque eu vou estar em São Paulo. Tá agendado desde janeiro, eu não tenho culpa. Não, tá tudo bem. Você avisou antes. E só, eu tô animada pra jogar com vocês. Então, mas alguém tem alguma coisa para dizer, gente? Aqui nas considerações finais? Só que eu fiquei muito empolgada com os jogos que você trouxe. Caraca! De todo lugar do mundo, isso realmente me empolgou muito. Tem que tentar, tem que tentar. Você já viu o Jogo do Diabo no Netflix, Gabriel? Não. É um reality show, tipo, de jogo e tal, não sei o quê. Ah, é de ser inteligente, sabe? Mas, tipo assim, tem uns jogos muito massas lá também. E aí eu tava vendo esse reality show e aí é isso, né? Tipo, são jogos de inteligente, sabe? Ser inteligente e tal. E aí o último jogo que ia decidir quem ia ganhar o bagulho inteiro, né? O programa todo, foi Baga Tchau. E Mentira, eu achei sério? isso muito massa, sério. Eu juro pra vocês. Tinha, tipo, 3 jogos, tipo, 3 partes, né? 3 testes. E o segundo era o Baga Tchau. E eles tinham que jogar 2 tabuleiros ao mesmo tempo, um sendo a cabra e o outro sendo o tigre. Eles tinham que jogar, Caraca. tipo, ao mesmo tempo. A gente não E aí consegue eu jogar achei nem muito com um. massa. A gente não consegue jogar nem com um. Eu achei muito massa que, tipo, a gente vai, né, poder utilizar o jogo aí, vocês vão poder conhecer o jogo. E aí ver ele em outro lugar, né? Num programa de TV coreano, inclusive. É muito louco. Eu recomendo essa série aí pra quem gosta de jogo. O nome dele é Jogo do Diabo, mas não tem nada a ver com nenhuma O diabo. religião. Não tem nada a ver com o diabo. Não tem nada a ver com o diabo. Ai. É... Júlia e Uriel, vocês têm alguma coisa para comentar? Não, senhor. Que eu vi que a Júlia ela desmutou 2 vezes, né? Ali no. Foi atropelada, coitada. Eu só queria dizer que eu tô muito animada também, principalmente para ter um pouco mais de interação com o pessoal de cênicas, porque eu só eu peguei uma matéria só no Instituto de Cênicas há um tempo atrás, e eu gostei muito da dinâmica das aulas de vocês, pelo menos em uma delas, né, que eu tive, que foi FEA. E eu gosto muito do pessoal de cênicas e não tem tanta entrosação assim entre a galera de visuais e cênicas. E eu tô muito feliz de poder ter mais um momento, conhecer mais o pessoal daí e explorar mais um pouco da questão das cênicas, né? Da interpretação, dessa coisa mais corporal também, né? Quando a gente for se aprofundar nisso. E é isso. Nosso observador Alan, tem alguma coisa a comentar também?
Pô, eu me empolguei bastante em saber que vai ter gol, viu? Sempre quis jogar, nunca pude, sempre vejo nos doramas. Pô, me empolguei demais. Bacana, gente. Bom, então é isso. Estamos todos liberados. É um prazer conhecer vocês de novo. Queria agradecer a todo mundo por ter vindo aqui hoje. Eu acho que a gente vai postar isso aqui também no. Vai ter no YouTube depois. Eu acho que eu vou deixar o link lá, melhor, para todo mundo. E é isso, gente. Ah, lembrando, a gente vai ter também outras oficinas, outras coisas. Não, vocês podem participar das outras oficinas também, se elas interessarem vocês. Eu mesmo estou planejando fazer um agora na volta às aulas, já, uma oficina de RG, que é outra pegada, outra coisa. Vai ser um processo menos mergulho, que nem o nosso, né? Então é isso. Mais alguém quer dizer alguma coisa, gente? Ou última coisa? Não? Então, estamos todos liberados. É isto. Eu vou parar aqui a reunião, tá, gente? Beijitos, tchauzitos.